Cachoeiro do Itapemirim, berço de vários poetas e escritores capixaba. Um deles é Rubem Braga, escritor e cronista brasileiro. Eu sou Roberlande Silva e vou trazer nesse quadro hoje, Beija-Flor Leitor, a história desse cronista capixaba, que embora tenha morado no Rio de Janeiro por muito tempo, nasceu no estado do Espírito Santo. E se você ainda não é inscrito no canal Quarentena Síncrona, corre lá e assina. E não esqueça de ativar o sininho para que você venha receber novas notificações. Rubem Braga, considerado o maior cronista brasileiro, nasceu em Cachoeiro do Itapemirim, no estado do Espírito Santo, no dia 12 de janeiro de 1913. Rubem iniciou seus estudos na sua cidade natal, Cachoeiro do Itapemirim. Mais tarde, mudou-se para Niterói, Rio de Janeiro. Ingressou no curso de Direito, ainda no Rio, e formou-se em Belo Horizonte. Com apenas 19 anos, já repórter, cobriu a Revolução de 1932 através do jornal em circulação chamado Diário da Tarde, chegando a ser preso, acusado de espionagem. Sua carreira literária começou em 1929. Com apenas 15 anos, ele escreveu suas primeiras crônicas para o jornal Correio do Sul, jornal dirigido pelos seus irmãos mais velhos. Mesmo depois de ter ido morar fora do estado do Espírito Santo, Rubem Braga continuou escrevendo para uma coluna do jornal Correio do Sul, intitulada Carta do Rio, que posteriormente passou para Cartas de Minas, isso retratando o lugar onde ele estava no momento. Rubem Braga foi repórter do Diário de São Paulo, fundou a Folha do Povo e trabalhou no Diretrizes, um seminário de esquerda. Em 1936, mesmo ano que se casou com a militante Zora Selijan, Rubem Braga lançou seu primeiro livro de crônicas, O Conde e o Passarinho. Nesse período, o cronista ainda não era filiado a partidos, porém militava ativamente na Aliança Nacional Libertadora. Devido ao envolvimento em um caso amoroso impossível, ele decide mudar de cidade e emprego. Chegando em Porto Alegre, a cidade escolhida por ele naquele momento, foi preso devido às suas crônicas sobre o regime, pois nesse momento o Brasil vivia a ditadura de Vargas. Mas graças à intervenção de Breno Caldas, dono do Correio do Povo e da Folha da Tarde, logo foi solto. No período de 4 meses que ficou em Porto Alegre, Rubem Braga escreveu 91 crônicas que só foram publicadas em 1994 como memórias póstumas. Todo o momento que ele viveu na ditadura, a história, a política dominavam sua construção de crônicas. Em 1994, Rubem Braga foi para a Itália e durante a Segunda Guerra cobriu como jornalista as atividades do Força Expedicionária Brasileira e separou de Zora no início dos anos 50, tendo apenas um filho chamado Roberto Braga. Exerceu também o cargo de chefia do escritório comercial do Chile. Foi embaixador de Marrocos entre 1961 e 1963. Rubem Braga dedicou-se exclusivamente à crônica, que o tornou popular. Como cronista, mostrava seu estilo irônico, lírico e, claro, muito bem-humorado. Era meio ácido e duro, defendendo seu ponto de vista, fazia crítica social, denunciava injustiças, a falta da liberdade de imprensa e combatia governos autoritários. O Morro do Isolamento, 1944, Um Pé de Milho, 1948, O Homem Rouco, 1949, A Borboleta Amarela, 1956, A Traição das Elegantes, 1957, Ai de Ti, Copacabana, 1960, Recado de Primavera, 1984, Crônicas do Espírito Santo, 1984 também. Aqui no quadro abordaremos sua obra Crônicas do Espírito Santo, lançado primeiramente em um volume da coleção Letras Capixabas em 1984.
Apesar da temática regional, Crônicas do Espírito Santo vai muito além. Nessa obra acompanhamos a sua infância de menino do interior. Vemos relatos de vivências jamais esquecidas por ele. Saudades e anseios de quem envelhece longe de sua terra natal. São crônicas portadoras de um lirismo que sempre nos encantou. Crônicas que refletem sobre a importância da memória. Neste momento, eu vou trazer para vocês uma pequena parte da crônica O Outro Brasil, que se encontra na obra Crônicas do Espírito Santo. Houve um tempo em que sonhei coisas. Não foi ser eleito senador federal nem nada. Eram coisas humildes e vagabundas que, entretanto, não fiz. Nem com certeza farei. Era, por exemplo, arrumar um barco de uns 15, 20 metros de comprimento, com motor e vela, e sair tocando devagar por toda a costa do Brasil, parando para pescar, vendendo banana ou comprando fumo de rolo, não sei, me demorando em todo o portinho simpático, Barra de São João, Piúma, Regência, Conceição da Barra, Sinharém, Turiaçu, Curuçá, Ubatuba, Garopaba e indo ao Léu, vendo as coisas, conversando com as pessoas e fazer um livro. E tocando por essas roças de Deus a cavalo, nada de Rio Bahia. E pelos caminhos que acompanham com todo carinho os lombos e curvas da terra, aceitando uma caneca de café na casa de um colono. Só de repente a gente se lembra que esse Brasil ainda existe. Dizem que ainda tem até luau no sertão, até capivara e sussuarana. Não, eu não sou contra o progresso é natural. Mas uma garrafinha de refrigerante americano não é capaz de ser como um refresco de maracujá feito de fruta mesmo. Por fim, fica aqui o pequeno registro da obra de um jornalista e escritor que transformou a realidade cotidiana em poesia, que com seu olhar profundo da vida e das coisas comuns fez da crônica um gênero literário. Foram 62 anos de jornalismo, mais de 15 mil crônicas escritas. Rubem Braga faleceu no Rio de Janeiro no dia 9 de dezembro de 1990.